Alô, alô, torcedor do Inter, aquele abraço! O que acontece com o time do Inter, principalmente no segundo tempo de cada partida? O Internacional, para ter uma ideia, vou dar um spoiler aqui, sofreu na era Miguel Ángel Ramírez 22 gols. Dos 22, 17 no segundo tempo. Roda a vinheta. Na largada do Campeonato Brasileiro, em 2 jogos, o Inter sofreu 7 gols. Na primeira partida, em pleno Beira-Rio, vencia o Sport Recife por 2-0, tomou um empate em 2-2 e viu André Balada tirando sarra do Internacional em pleno estádio Beira-Rio. No segundo jogo, Tite marcou um dos gols, ex-Inter, um dos gols da vitória de goleada do Fortaleza, 5-1 para cima do Inter. 2 jogos, 7 gols sofridos. Aí eu pergunto, o que está acontecendo com o Internacional, principalmente no segundo tempo de cada partida? Vou trocar a tela na sequência para mostrar para você, torcedor do Internacional, o que foi até agora o Internacional nas mãos de Miguel Ángel Ramírez em termos defensivos. Contando aquele jogo com o Ipiranga de Erechim, em que ele não poderia ter atuado, mas estava fora das 4 linhas, entrava no gramado, saía do sistema do Complexo Beira-Rio, sistema entrava, lembra daquele jogo? Muito bem, contando aquele jogo, o Internacional sofreu 22 gols nas mãos de Miguel Ángel Ramírez. Trazendo a sequência aqui, esse histórico. Aí eu pergunto, qual é o problema do Internacional? O problema é técnico? Não técnico Miguel Ramírez, problema técnico em campo. É problema tático do time? É problema na preparação física do Internacional? O Inter que tinha o Cristiano Nunes, um baita de um preparador físico, foi demitido pelo Internacional para trazer alguém parceiro de Miguel Ángel Ramírez. Um preparador físico inexperiente, que estava na segundona do futebol da Espanha. Então, qual é o problema do Inter? É de técnica dos jogadores? É problema tático? Segundo tempo estou falando. Ou então é preparação física? Algum problema existe, ou é um somatório desses 3 fatores: técnica, tática e preparação física. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar para você, torcedor do Inter, os gols sofridos pelo Colorado, pelo Internacional, principalmente na era Miguel Ramírez, no segundo tempo das partidas, trocando a tela. Eu dividi cada tempo das partidas, na era Miguel Ramírez, em 4 partes. Primeira parte, do início do jogo até os 15 da primeira etapa. Depois, dos 15 até os 30. Na sequência dos 31 até os 45 e depois, além dos 45 do primeiro tempo. Segunda parte, segundo tempo, do começo do segundo tempo até os 15, aí dos 15 aos 30, dos 31 aos 45 e depois já nos acréscimos das partidas. Gols sofridos pelo Inter. O Inter em queda. Esses números mostram o Internacional em queda, sofrendo muitos gols, principalmente no segundo tempo das partidas. 21 jogos de Miguel Ramírez comandando o Inter, contando aquela partida contra o Ipiranga, certo? Foi 4-2 para o Inter no Gauchão. Repito, aquele jogo em que ele não poderia treinar o Inter, o time do Internacional, estava fora das 4 linhas, fora do complexo do campo, mas entrava, hora saía, tudo mais, etc, etc. Lembra daquele jogo, né? 4-2. Para ter uma ideia, pessoal, antes do jogo contra o Fortaleza, a direção do Internacional vê a situação de uma forma errada. O Inter considera, os dirigentes do Inter, integrantes da comissão técnica, consideram que o 5-1, a derrota por 5-1 para o Fortaleza, foram uma exceção para confirmar a regra. Não. Não foram exceção para confirmar a regra. Já é parte do iceberg. Não é a ponta do iceberg, é a grande parte do iceberg já, essa derrota por 5-1. Por quê? Antes do 5-1, para ter uma ideia, antes do 5-1, o Inter tinha tomou 22 na era Miguel Ramírez em 21 jogos. Antes desse jogo contra o Fortaleza,
havia sofrido 17 gols em 20 partidas. Antes do Fortaleza, tinha sofrido apenas 3 gols, só 3 no primeiro tempo e 14 na segunda etapa. Agora, com a derrota por 5-1 para o Fortaleza, em 21 jogos, 22 gols sofridos, dos 22 jogos, aliás, dos 22 gols sofridos, o Inter sofreu apenas 5 na primeira etapa de cada partida e 17 no segundo tempo. O Inter sofreu, ao longo do histórico do Ramírez no Inter, 2 gols entre os 15 e os 30, 1 gol entre os 31 e os 45 do primeiro tempo e 2 gols nos acréscimos da primeira etapa. Segundo tempo, 6 gols no início do segundo tempo das partidas, entre os 0 e os 15 minutos, 6 gols. Entre os 15 e os 30, 3 gols. Atenção, pessoal, assustador isso aqui, ó. A partir dos 31 do segundo tempo, o Inter sofreu dos 22, 7 gols e 1 nos acréscimos do segundo tempo. O que indica uma queda do Internacional do primeiro para a segunda etapa das partidas, porque o Inter, defensivamente, é muito mal no segundo tempo dos jogos. Por que isso? Aí eu pergunto, é queda técnica? É queda tática do time? Problema na preparação física? O pessoal fica com a gravata no pescoço no segundo tempo? Ou é um somatório de tudo isso? Questão técnica, questão tática e questão física. Deixe seu recado aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. 22 gols sofridos na era Miguel Ángel Ramírez, só 5 no primeiro tempo e 17 na segunda etapa. 6 e 3 são 9 e 7 são 16, mais 1 são 17 gols. A queda do Inter do primeiro para o segundo tempo das partidas. Tchau, pessoal. Fui. Abraço.